Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre pesquisa, o tema, problema, hipóteses e variáveis. Bom, nós sabemos que para dar início a uma pesquisa, eu tenho que, antes de mais nada, escolher um tema. Nada pode ser feito sem que eu tenha escolhido sobre o que exatamente eu vou pesquisar, sobre o que exatamente eu vou estudar. Vamos dar uma olhadinha qual é a maior dificuldade dos alunos para escolher um tema para um trabalho acadêmico. Qual é a maior dificuldade que se encontra para escolher um tema para um trabalho acadêmico? A maior dificuldade é que realmente o trabalho tem que ser inédito para poder valer. Não adianta você fazer uma pesquisa em cima de algum assunto onde tem 1 milhão de coisas que já foram avaliadas. Então, acho que o principal é que ele tem que ser inédito. A maior dificuldade é a aplicação. Tem muitos temas que são muito teóricos, que não têm finalidade prática. Então, achar um tema que tenha que seja amplo para ser pesquisado teoricamente e que tenha uma finalidade prática é algo meio difícil. Acho que delimitar e achar bibliografia que você possa ler. Eu estou me defrontando com esse problema. Minha bibliografia está em inglês e eu não falo inglês. Então, eu vou ter que fazer um recorte que eu possa só ler em francês e em alemão, porque senão eu não posso fazer o meu trabalho. Olha, um dos maiores problemas é delimitar exatamente o que se quer estudar. Buscar algo, primeiro, que o sujeito tenha afinidade com ele e que seja algo ainda não explorado por outros pesquisadores. Você vai ter que ter a noção de onde você vai encontrar esses dados para esse tema que você quer explorar e se você vai ter tempo hábil para fazer essa coleta, se não vai ter algum tipo de empecilho. Às vezes as instituições demoram um tanto para te retornar esses dados, então tem que estabelecer um foco que possa ser alcançado e ter a consciência que aqueles dados existem e você vai conseguir coletá-los a tempo, né? Então veja que várias são as dificuldades que os alunos encontram nesse momento. Mas o importante é a gente saber que a escolha do tema, ela tem que ter uma ligação com a atuação profissional do pesquisador. Isso é muito importante. Além disso, que também tem alguma coisa a ver com a experiência pessoal. Bom, quando isso acontece, quando esse tema ele tem a ver com a atuação profissional ou então com a experiência pessoal do pesquisador, tudo torna-se mais fácil. Por quê? Porque a partir daí, o pesquisador ele vai ter um conhecimento prévio a respeito do assunto e, com certeza, ele vai ter um pouco mais de motivação, ele vai saber como procurar esse tema, em que locais, tais como livros. Todo o trabalho de investigação se torna muito mais fácil a partir daí. Bom, então vamos ver quais são as fontes de ideias para a escolha desse tema. Bom, várias são as fontes que nós podemos consultar para decidir qual o tema que nós vamos escolher para a nossa pesquisa. Nós podemos começar com a experiência individual de cada um. Sempre cada um tem algum tema, alguma questão que lhe chama atenção, que gostaria de pesquisar ou de estudar. Nós podemos encontrar aí uma das fontes para nós. Uma outra fonte poderia ser no material escrito com o qual nós temos contato. E aí nós podemos falar do quê? De livros, podemos falar de revistas, jornais, periódicos. Às vezes, na leitura desse material, nós encontramos alguma coisa que nos chama atenção e que nós gostaríamos de pesquisar. Aí também pode haver, né, para nós, uma boa fonte de escolha para o nosso tema. Bom, uma outra questão é a conversa com professores. Você está o tempo todo em contato com professores que são especialistas em diferentes áreas. Ora, na conversa com esses professores, podem surgir eventualmente questões que possam te dar ideia para que você aí selecione um tema de pesquisa. Bom, uma outra questão importante é a observação. O pesquisador ele tem que ter olhos especiais quando ele está para fazer uma pesquisa, porque é só a partir da observação que ele vai pensar e vai perceber questões que possam ser importantes para ele colocar no seu estudo. Tem também o senso comum. Vocês estão lembrados que nós já falamos a respeito do senso comum? Nós dissemos na ocasião que o senso comum ele é tido como inimigo
da ciência. No entanto, ele não deve ser descartado. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar alguma questão que é acreditada como verdade lá no senso comum, mas que não tem a comprovação científica. Nós podemos nos valer dessa questão, que ainda não teve a comprovação, e trazer para a nossa pesquisa. E, a partir daí, tentar, através de um método científico, comprovar a verdade ou não a respeito dessa questão. Bom, nós temos também seminários e congressos. Sempre que você vai a um evento desses, você pode também observar, olha, aí entra novamente a observação, você pode observar do que é que se está falando, se tem algum assunto que é interessante, que possa ser estudado, e daí tirar algum tema importante para a tua pesquisa. Bom, a última coisa da qual nós poderíamos falar, que é muito importante, é a reflexão. Veja, nada disso acontece, todos esses itens que nós falamos até agora, nenhum deles vai valer se nós não fizermos uma reflexão a respeito do que é importante, do que não é, do que vale a pena ser pesquisado. Uma vez perguntaram a Newton como foi que ele descobriu a lei, elaborou a lei da gravidade. E ele respondeu simplesmente, pensando sobre ela. Aí nós percebemos a importância da reflexão em todo o processo de pesquisa científica. Um dos predicados a respeito de um bom tema seria a viabilidade. Veja, na hora que nós estamos selecionando um determinado tema, nós temos que pensar na frente e ver se esse tema ele tem condições de chegar a algum lugar, se tem como resolvermos esse problema. Então, isso é uma questão inicial. Uma outra questão importante é a importância do tema. Nós dizemos que um tema é importante quando ele traz, de alguma forma, ele traz alguma contribuição para a sociedade. Caso contrário, nós vamos perder tempo, nós vamos gastar energia, esforço para encontrar um resultado que seria irrelevante. Bom, temos também que falar sobre a originalidade de um tema. É importante, no momento em que se seleciona um tema, que se pense a respeito dos resultados dessa pesquisa. Elas devem, de alguma forma, ser originais ou causar alguma surpresa. E, finalmente, nós temos que falar que o tema ele tem que ter um foco. Ou seja, eu não posso ter um tema que seja aberto, porque eu me perderia nessa pesquisa. Então, o tema tem que ter um foco. Nós temos que evitar algumas questões. A primeira delas é o seguinte, evitar de falar sobre muitas coisas. Veja, quando um tema se propõe a debater vários assuntos, é natural que o pesquisador se perca, porque ele não vai saber o que exatamente ele tem que buscar. Então, essa é uma questão importante, quer dizer, ter um foco e eleger apenas um assunto a ser discutido e falado ao longo da pesquisa. Bom, devemos evitar também emitir juízos de valor. Por quê? Porque dentro da ótica da pesquisa científica, nós não julgamos nada. Nós apenas fazemos uma pesquisa e descrevemos de forma objetiva aquilo que nós observamos. Por fim, nós devemos evitar simples suspeitas. Elas não nos trazem nada consistente. Então, nós devemos, a partir daí, abandonar qualquer ideia que venha de simples suspeitas a respeito de um determinado fenômeno ou fato. Bom, depois que nós já escolhemos o tema, vamos passar para o próximo passo, que é a formulação do problema. Formular um problema não é uma questão fácil, ela requer muito treinamento por parte do pesquisador. Principalmente em trabalhos acadêmicos, o aluno normalmente ele elege um tema para falar. Só que veja, um tema não é um problema. A partir daí nós temos que problematizar, ou seja, nós temos que criar um problema a respeito daquele tema que nós selecionamos para pesquisar. Vamos falar então a respeito de algumas regras para que nós possamos desenvolver ou criar um problema. Primeiro, nós dizemos que o problema deve ser formulado com uma pergunta. Se alguém disser para nós assim que vai estudar, vai falar sobre o divórcio, ele pouco estará dizendo, porque é um tema amplo e não há problema nenhum. No entanto, se ele propuser que fatores
provocam o divórcio. Percebem a diferença? Eu tenho, a partir desse tema, que era o divórcio, eu tenho um problema a ser estudado. Quer dizer, eu vou buscar quais são os fatores, quais são as causas que causam o divórcio. Nesse momento, cria-se uma pergunta e se problematiza aquele tema inicial, que poderia ser, nesse caso, o divórcio. Uma outra regra é que o problema ele deve ser claro e preciso. Imagine que numa pesquisa, o pesquisador queira estudar como funcionam as grandes empresas. Veja, não há clareza. O que exatamente? Há tantos problemas, há tantas coisas envolvidas numa grande empresa que pouco ele estará dizendo. Então, para que esse problema seja claro e seja preciso, é preciso nós modificarmos um pouco a sua estrutura. É melhor perguntarmos que fatores burocráticos interferem, influem no desempenho de uma grande empresa. Percebem a diferença? Nesse momento, o problema passou a ser claro, passou a ser preciso. Eu sei exatamente o que eu quero a partir dali. Outra regra, o problema ele deve ser empírico. Lembra que nós falamos agora há pouco, nós temos que evitar emitir juízos de valor. Muito bem. Isso significa criar um problema que eu possa realmente observar e descrever tal como ele acontece. Vamos supor, se eu tiver um problema perguntando se alunos da escola X são mais inteligentes do que alunos da escola Y. Fatalmente, esse tipo de problema vai me conduzir a um juízo de valor, ou seja, vai me conduzir a valores morais, coisa que é completamente inimiga da ciência. Bom, além de tudo isso, o problema ele deve ser suscetível de solução. Quando nós elaboramos um problema, nós temos que ter uma visão adiante e pensar como ele será pesquisado, que instrumentos eu vou utilizar para poder resolver esse meu problema. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu tenho um problema super interessante para resolver na minha pesquisa. Olha só, se ligarmos o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, será que a visão poderá ser sentida auditivamente? Nossa, legal mesmo. Mas como é que você vai conseguir esses dados? Bem, isso é que eu não sei. Veja o que aconteceu nesse caso. O pesquisador, ele ficou sem saber o que fazer, ele ficou num dilema. Por quê? Porque a tecnologia hoje não dispõe de aparelhagem própria para que se possa obter esses dados que ele precisa para a pesquisa que ele está elaborando. Então, nesse caso, o que é que se tem a fazer? Tem que se modificar totalmente esse problema. Por fim, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. O que nós queremos dizer com isso? Bom, vamos imaginar uma pesquisa cuja pergunta seja: o que pensam os jovens? Imagine agora como é que nós vamos descobrir o que pensam os jovens se tem tantas coisas de interesse e nós não sabemos de que jovem nós estamos falando, nós não sabemos a idade, a localidade, enfim, uma série de questões que vão deixar a minha pergunta muito ampla. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que delimitar esse universo que eu pretendo pesquisar. Então, por exemplo, eu posso falar que jovens eu me refiro, que pensam os jovens de 18 anos a respeito de controle da natalidade. Aí veja que eu já dei um foco mais específico, delimitei para uma dimensão viável esse meu problema. Porque se eu fizer essa mesma pergunta da seguinte maneira: o que pensam os jovens de 25 anos a respeito do controle da natalidade? Com certeza a pesquisa toma um outro rumo nos seus resultados. Então isso sempre tem que estar muito claro. Eu tenho que delimitar o universo que eu pretendo pesquisar. Construção de hipóteses. O que é exatamente isso? Veja, se nós já elaboramos um problema, o próximo passo qual é? É estabelecer uma possível resposta para aquele problema. A isso nós damos o nome de hipótese. A hipótese ela não tem que obrigatoriamente ser confirmada. É uma suposição apenas que nós temos para que responda àquele problema que nós criamos. No final da pesquisa,
Essa hipótese, com todo o trabalho nosso de pesquisa de campo, de coleta de dados, enfim, lá no final, nós vamos concluir se essa hipótese, ela responde ou não à pergunta que nós fizemos ao problema feito no início da pesquisa. Muitas vezes, o pesquisador novato, ele pode pensar, se a hipótese não foi confirmada no final da pesquisa, isso significa que a minha pesquisa foi invalidada. De maneira nenhuma. Significa apenas que aquela hipótese criada não responde àquele problema. Bom, temos duas considerações a fazer a respeito dessa questão. Primeiro, quando você não consegue comprovar a sua hipótese, a sua pesquisa não vai ser invalidada. Ela terá um valor científico, uma vez que foi feita dentro dos critérios científicos, então ela é válida. Uma outra condição a ser levada em conta é que o pesquisador pode, a partir daí, elaborar uma nova hipótese e partir por uma nova pesquisa. Quando se fala em pesquisa, há uma série de passos que nós temos que seguir. Veja, nós começamos primeiro com o tema necessário, a partir daí criamos um problema para esse tema, em seguida elaboramos uma hipótese que respondia provavelmente a esse problema, e por fim nós temos as variáveis. O pesquisador, ele precisa estabelecer que variáveis vão entrar na sua pesquisa, porque são essas variáveis que vão conferir confiabilidade nos resultados. Mas vamos antes ouvir qual é o conceito de variável. O conceito de variável refere-se a tudo aquilo que pode assumir diferentes aspectos, valores e posições, segundo os casos particulares ou as circunstâncias. Então veja, se o conceito de variável ele está relacionado a tudo aquilo que pode modificar de aspecto ou de valor, nós podemos dizer que a idade é uma variável, certo? Se você fizer uma pesquisa com jovens de 18 anos a respeito de um determinado problema, eles terão um conceito, uma opinião para dar para você. Mas se você fizer a mesma pergunta, a mesma pesquisa com jovens de 28, 29 anos, você com certeza obterá uma outra resposta. Por isso nós dizemos que a idade é uma variável, religião é uma variável, sexo pode ser uma variável, enfim, nós temos um número muito grande de aspectos que podem influenciar uma pesquisa e que nós damos o nome de variável. Existem duas formas diferentes de variáveis. Uma delas é aquela situação em que não existem funções para essas variáveis, ou melhor dizendo, não há uma relação entre essas variáveis. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. O conceito que os alunos de economia têm sobre desenvolvimento econômico. Nesta situação, o conceito que nós iríamos obter desses alunos estariam de acordo com as diferentes variáveis, que são o quê? A idade, o sexo, a religião, pode ser até o contato anterior com a área. Todas essas questões iriam interferir no conceito que eles nos dariam a respeito dessa questão que foi levantada para eles. Esse tipo de variável é normalmente encontrada na pesquisa descritiva. Por quê? Na pesquisa descritiva, como nós já vimos anteriormente, ela só descreve uma realidade, ela não estabelece relações de dependência de um fenômeno com outro. Então, ela apenas vê e descreve o fenômeno. Uma outra forma de variável é aquela em que há uma função entre elas, uma função de causa e efeito. Conforme essa relação de causa e efeito, nós temos então diferentes tipos de variáveis. A primeira é a que nós chamamos de variável independente. Ou ela recebe este nome porque ela independe de qualquer outro fator. A variável independente, ela vai ser responsável pela modificação de um outro fenômeno que nós estamos buscando dentro da pesquisa. A variável independente, como causa, ela vai acontecer sempre antes do efeito, que é a variável dependente. Além disso, a variável independente, ela ocorre sem que nenhum outro fator tenha interferência sobre ela.
Bom, por outro lado, a variável dependente, ela será o efeito. Então, dependendo daquilo que eu tenho, do fator que eu tenho considerado como variável independente, eu vou ter ou não uma modificação nessa variável que nós chamamos de dependente. Ela, portanto, é o efeito da variável independente. Conclusão: sem a variável independente, nós não teremos a variável dependente. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. A classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos. Bom, então vocês reparem que nesse exemplo nós temos aí bem claramente dois tipos de variáveis. A variável independente é a classe social das mães. A variável dependente é o tempo da amamentação. Bom, nós percebemos então que a classe social das mães, ela terá uma influência sim no tempo da amamentação dessas crianças. Ou seja, ela será a causa, a classe social das mães será a causa, ao passo que o tempo da amamentação das crianças será o efeito disso aí. Nós temos agora a variável interveniente. Ela tem esse nome porque ela intervém de alguma forma na pesquisa que está sendo realizada. Ela não é considerada pelo pesquisador, mas ela simplesmente aparece, surge e modifica os resultados. Vamos ver o mesmo exemplo apresentado agora há pouco. A classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos. Vamos repetir as variáveis que nós identificamos nesse exemplo. A variável independente é a classe social das mães, que vai ter uma influência no tempo de amamentação das crianças. O tempo de amamentação dessas crianças será, então, a variável dependente. É aquela que vai se modificar, que vai ser o efeito da causa anterior. Muito bem. A partir daí, vamos imaginar que o pesquisador, ele já está com a sua pesquisa praticamente pronta, todos os dados ele tem já anotados. Mas lá pelas tantas, faltam ainda algumas mães para serem pesquisadas. Só que o pesquisador percebe que nesses últimos indivíduos que foram pesquisados, nem sequer houve amamentação. Por quê? Porque essas mães estavam contaminadas com o vírus HIV. O que acontece? Nesse caso, não foi nem feita a pesquisa. Houve o quê? A intervenção de um dado novo. Esse dado das mães contaminadas com o vírus HIV é o que nós chamamos de variável interveniente. Ela então surge na pesquisa para atrapalhar ou para modificar aqueles resultados que se esperava. Nesse momento, então, nós percebemos como é fundamental a observação do pesquisador com relação às variáveis. Ele tem que ter muito claro, no momento em que ele vai começar a sua pesquisa, quais serão as variáveis com as quais ele vai se deparar. Veja que a variável independente, ela é necessária dentro de uma pesquisa experimental, assim como a variável dependente, porque são elas, a relação que se estabelece entre elas é que vai dar para o pesquisador os resultados que ele está buscando, para que ele possa, ao final da pesquisa, fazer uma conclusão fidedigna à sua pesquisa. No entanto, ele tem que prestar muita atenção com relação à variável interveniente. Nós vimos que ela pode aparecer numa pesquisa e ela pode modificar, prejudicar muitas vezes os resultados dessa pesquisa. A variável interveniente, ela aparece sob duas condições. Ou porque ela é um fato que aparece inesperadamente e não se pode controlar, e muitas vezes porque o pesquisador não contou com isso. Bom, para finalizar o assunto das variáveis, apenas uma questão tem que ficar muito clara para nós. Nós temos que ter o cuidado de, no final da nossa pesquisa, quando nós formos fazer as nossas conclusões, as nossas interpretações dos dados, para que isso tudo não seja feito com base na interferência de uma variável interveniente. Porque aí aconteceria o quê? Eu teria invalidado o resultado da minha pesquisa. Então, se basear sempre, na hora das conclusões, na hora das interpretações, se basear nos resultados obtidos através das variáveis independentes e dependentes. A nossa dica de estudo para essa aula é a leitura de um livro, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, Antônio Carlos Gil,
da editora Atlas. Nessa obra, você vai encontrar orientações bastante claras a respeito da elaboração de um projeto. Essas contribuições, essas orientações, elas vão ajudar e facilitar bastante o aluno nessa tarefa de elaboração de projetos.